Rui Rodrigues, 43 anos, natural da Póvoa de Varzim, treinador de futebol de segundo nível, coordenador de futebol. Uma das suas vertentes é potencia, digamos assim, jovens jogadores, comentador de futebol da Rádio Lumiar, Vila do Conde, como também já teve outras rádios. Também vamos abordar esses temas mais para a frente. Escreve todas as semanas uma crónica semanal acerca do jogo também do Rio Ave. Muito bom dia, Rui Rodrigues. Bom dia. Antes de tudo isto, do seu percurso, tinha uma questão pertinente ou engraçada. Como é que nasce esta paixão por futebol? Porque se está dentro de futebol, esta paixão teve que vir desde pequenino. Quando é que nasce esta paixão por futebol? Nasce naturalmente. Penso que é uma coisa que foi adquirindo maior dimensão na minha vida à medida que as coisas foram evoluindo de uma forma positiva. E quando afastei-me do futebol, precocemente para acompanhar o desenvolvimento dos meus filhos e o crescimento deles. Voltei curiosamente a uma associação da Póvoa, treinar infantis, o Belém, fizemos 40 e tal pontos, foi uma estratégia e fizemos uma época bastante positiva. Acabei por não acabar, curiosamente, nesse ano vou para a Vila Real e curiosamente nesse ano também tive o segundo nível, ou seja, foi uma coisa sempre em crescendo de uma forma tremenda. Em Vila Real também tive sucesso, peguei numa equipa com 6 pontos, deixei a equipa com 22, fui terceiro treinador da época, muita gente não acreditava, mas saí orgulhoso de lá. Isso permitiu-me no ano seguinte, através da qualidade do estudo do jogo, ser comentador da Voz do Marão também. Tive esse convite, falava muito, percebia muito de futebol, as pessoas lá são bastante positivas e acessíveis e eu naturalmente aceitei. Depois fui comentador da Voz da Rádio Santa Marta, de Penaguião, e depois volto para treinar os juvenis de Macieira da Maia. No ano a seguir tenho um convite da Rádio Lumiar, que vai estar na Primeira Liga, e eu começo a ter uma visibilidade cada vez maior. Nesse espaço acaba por me surgir este convite para ser coordenador na altura da Escola de Futebol Real Foot, que depois se tornou num clube, ADSF Real. Foi uma trajetória enorme, foram 3 anos fantásticos da minha vida. É um projeto e é um crescimento incrível em todos e retorta. É uma coisa que vai ficar na história, naturalmente, porque sabes que o Varzim Rio Ave tem grande peso. Estamos aqui do lado de 2 grandes emblemas, de quais gosto muito, tanto um como o outro, e nesse sentido, fazer aquele trabalho ali ninguém acreditava. Este ano tive a oportunidade. Portanto, o primeiro ano é um ano de afirmação, fiz convívios com todas as escolas do norte do país, expandi a escola. O segundo ano ganhamos a Liga Carlos Alberto, que também tem alguma projeção neste momento, em infantis e em escolinhas, muito bom, ninguém acreditava, uma equipa de todos, como é que era possível ter tanta qualidade. Potencializei alguns jogadores, uma miúda, a Sofia que foi para o Boa Vista, o Daniel foi para o Rio Ave, o Léo chegou para o Rio Ave, e este ano as coisas andaram bem, fizeram um clube e mantiveram um coordenador técnico e resolveram criar uma equipa de iniciados. Foi um desafio tremendo, a equipa não existia, tinha 2 jogadores, fiz captações, mas curiosamente em retorno apareceram poucos minutos. E aí lancei-me na perspectiva de lançar miúdos da Póvoa, com muito orgulho, porque é a minha terra. Do Interfreguesia. O Interfreguesia. Levei 16 miúdos. Um dos temas da nossa entrevista, também ligado ao Interfreguesias, você tem sempre um olho, digamos assim, um olho para o Interfreguesias, para novos talentos, digamos assim. E assim há quem diga aos passos, comparam-me com alguns treinadores, na forma como eu me meto no jogo, na capacidade que tenho de potencializar estas qualidades dos jogadores. E eu acho que é verdade, é uma paixão, mas depois também cria uma metodologia própria. Eu tenho a linha do Cruyff, sentido, qualidade de passe, organização, posicionamento. Quem não passa bem não pode jogar. Isso são metodologias que tu podes implementar como resultado final, não como estratégia inicial, porque tu não podes pôr uma equipa de iniciados a fazer 57 passos e a fazer um gol como o Barcelona faz. Isso é uma utopia. Tens que adaptar às características dos jogadores que tens. E os jogadores que vêm do Interfreguesias são jogadores com raça, com raiva, são pauleiros, têm alma, como eu, e nesse sentido havia que mudar mentalidades. Não foi fácil, foi um processo tremendamente difícil. Eu lembro-me quando saiu o sorteio, curiosamente pensavam que nós íamos ser os bombos da festa, uma equipa nova que não existia, uma associação nova,
E uma equipa que faz 26 pontos e que me deixa muito orgulhosa, e lancei mais de 16 miúdos pobres no futebol federal, o que me enche de orgulho. E é uma coisa que ficará para mim sempre ligada, porque são miúdos que vão percorrer uma certa história e com eles os pais a acompanharem e a desenvolverem, e uma época tremenda em termos de esforço, de dedicação, mas que valeu a pena. O resultado final é tremendamente positivo. E o Rui Rodrigues, que apoio teve nessa fase? É sempre difícil, apesar de ter esse excelente trabalho, essas excelentes ideias, no fundo também é preciso ter um apoio, e às vezes não pode crescer tanto, também não tendo um apoio. Qual foi as suas maiores dificuldades, digamos assim, para realizar esse seu sonho também? É assim, Jorge, à medida que tu vais crescendo no jogo, tu vais percebendo que tens qualidade, mesmo sendo uma pessoa humilde e tendo os teus princípios. Muita gente que não me conhece acha-me vaidoso, porque eu falo muito bem, porque as coisas não são assim, são liminarmente ao contrário, tens que ter uma capa. Percebes? Porque é assim, repara, se tu tens uma ideia de jogo, se tu tens uma característica, se estás identificado com um modelo, se crias uma ideologia, é natural que tu também tenhas um certo prestígio, um certo orgulho naquilo que cresces. Porque é assim, eu cheguei a Torres, a escola tinha 12 miúdos. A escola encerra a época com 85 miúdos e um clube federado. 85? 80% miúdos de fora de Torres e de Torres, que viram em capacidade de trabalho, pais conhecidos, amigos, diretores de direção. Claro que sozinho não podes. E aí a minha humildade dizer que sozinho não conseguia. Agora, como referência, como ideologia, como capacidade de trabalho, como paixão, para mim não há limites. Quem me conhece sabe que para que chegar aqui não foi fácil. E depois outra coisa que é importante, e é isso se calhar que as pessoas me dão algum valor, e eu percebo a simpatia das pessoas, e tenho tido estes comentários, porque eu agora vou abandonar o projeto, vou seguir o meu caminho naturalmente, com grande orgulho deixo o trabalho realizado e deixo uma base sustentada de trabalho, mas as pessoas... Sai com água, desculpa lá. Não, sai com orgulho, com muito orgulho. Acho que vou deixar uma marca, e é importante. Sabes que a vida tens uma trajetória, e depois a tua capacidade, e aí estava nesse raciocínio, a humildade que tenho, ou seja, nunca me pus em bicos de pés, vim para o Interfreguesias, vejo qualidade no Interfreguesias, nos treinadores, nos jogadores, ou seja, mesmo tratando muita gente como um treinador profissional, de grande qualidade, com todas as capacidades, eu neste momento sinto todas as capacidades para chegar à Primeira Liga, quando quiser, se quiser, e se a oportunidade surgir. Se não surgir, tranquilo na mesma. Agora, isso não te impede de ser humilde, falaste sobre tu, de ser acessível, porque o meu maior orgulho está concretizado, porque eu tinha prometido que, assim, minha mãe passou por uma dificuldade em termos de saúde, e o meu nome neste momento, como comentador, quer eu queira, quer não, beneficiando do facto de eu estar na Primeira Liga, está espalhado pelo país todo, porque eu vou sempre fora. As pessoas sabem quem é o Rui Rodrigues, pelo país todo. E eu prometi à minha mãe que gostava que ela também tivesse orgulho e que visse o meu sucesso em vida. E a minha mãe lutou, se a minha mãe aguentasse essa luta contra a doença, eu ia ganhar, e ganhei. No fundo, a Fundação Mãe foi o seu maior apoio, digamos assim, também? Nesses registros foi, porque sabes que às vezes não tens vida. É futebol, e tens que saber gerir bem o tempo, o espaço, as circunstâncias. Nunca te podes pôr demasiado em bicos de pés, porque foi difícil subir, sou franco. E para quem está a começar, e muita vez a gente vê a minha referência, mas eu vejo os treinadores mais novos tratam por ser Rui Rodrigues, mesmo quando vou a formações. É assim, não custa nada ajudar, porque só ganhas com isso. Eu conheço pessoas que têm um determinado tipo de estatuto, ou que se julgam, que se calhar não têm uma carreira mínima comparativamente com a minha. Mas eu continuo com a minha humildade. Passo por uma pessoa que se dirige a mim, seja na Luz, seja no Dragão, seja em Alvalade, já aconteceu, seja de quem for, eu vou ter com ele. É a minha forma de ser, eu não vou alterá-la. Na humildade muitas vezes é que ganhas o estatuto, e são estas pessoas que te projetam. Claro que o trabalho também é importante. Organização, métodos de treino com bola, essencialmente. Este mais Interfreguesias tem feito um trabalho impecável na divulgação de jovens talentos. É assim, mesmo na realidade que estás, no Interfreguesias, podes pôr alguma criatividade. Hoje em dia tens a internet. Qual eram os seus processos para, no fundo, captar, para retirar um jogador do Interfreguesias de lá para o seu clube? Qual eram os princípios que um atleta deve ter, digamos assim, uma mensagem, podemos pedir assim, uma mensagem,
ou no alerta que um jogador tem que ter para o Rui Rodrigues olhar nele como futuro jogador? Qual é para si os princípios? No início, sim. Assim, é fácil, porque repara, tu fazes 2, 3 treinos e os miúdos nunca viram nada assim. Nem, é assim, já em Macieira foi a mesma coisa. Já o ano passado com os infantis foi a mesma coisa. Eu consigo criar um grupo de trabalho na base do treino com bola automotivante, ou seja, eu não tive praticamente nenhum miúdo que abandonou nenhum treino, que não apareceu um treino, ou seja, mas vêm sempre motivados, porque querem aprender mais e saem daqui do processo super evoluídos. Estão preparados. Eu, neste momento, sei que 7, 8 jogadores estão preparados para encarar qualquer clube, porque têm agressividade, melhoraram a sua capacidade técnica, adaptaram-se ao federado, mais agressividade em alguns espaços, mais competição, porque, sou de franco, eu sou um treinador que defende um pouco a metodologia de treino organizado, no sentido de potencializar as características dos jogadores, mas também o seu conhecimento, porque hoje em dia não há jogadores analfabetos, na minha perspectiva. E então, sempre essa preocupação com a escola, sempre essa preocupação com os estudos, mesmo eles sendo da realidades que são, há uma coisa que é importante, e é isso que também tem um bocado a minha imagem, a minha marca, que é, isso eu me apercebi, pais, amigos, foram trazendo pessoas, falando comigo, pessoas que eu não conhecia, que estavam afastadas de mim, até chegar aqui, percebes? Infantis, escolas, iniciados, pessoas que estavam descontentes, e eu nunca neguei uma palavra, estando, seja visto como referência ou não, foi sempre uma palavra de apoio. Não, meu filho não está satisfeito que não joga aqui, meu filho não está satisfeito que não joga ali. Houve um miúdo que eu não pude escrever, devolvi-o e tive uma palavra, ajudei-o a integrá-lo no Amorim. Levei este projeto a Terroso, a Laundes, à Estela, a Amorim. Foi uma coisa que me encheu de orgulho, porque assim, permiti também que miúdos do Interfreguesias tivessem convívio com uma equipa federada. E jogaram contra os ex-amigos, contra os conhecidos. Isso são coisas que assim... Você na sua equipa, fazendo o geral, quantos jogadores têm, por exemplo, de Navais, da Estela, na sua equipa? Posso dizer isso. Tenho um de Navais, tenho 3 do Rufo, tinha 2 da Matriz, tinha 2 da Aveiro-Mar, guarda-redes e central, do Lins da Lapa tinha 2, o Zidane e o Moça, tinha mais um jogador, e tinha 3 jogadores do Interfreguesias também de Vila do Conde, que também acabaram por se adaptar e integrar na equipa. Foi uma média de 14 jogadores, temos uma carrinha cheia, mais a minha carrinha de apoio para transportar para os treinos. E o Real jogava contra o Varzim, andei retorno, mas já contra o Varzim. E contra o Rio Ave. Tipo, curiosamente, ficamos nessa série. Como é que o treinador Rui Rodrigues, apaixonado pelo Rio Ave, antigo jogador da formação do Varzim, campeão distrital também, foi pelo Varzim, como é que também já foi giro? Como é que conta esses jogos? Esses jogos foram os miúdos contra... Foram emocionantes. Foram emocionantes porque, repara, o Varzim acabou por ser campeão de série, e está a ser muito falado desse jogo, curiosamente, contra o Rio Ave, no último jogo. Nós, em casa contra o Varzim, perdemos 1-0. A gente da Póvoa que foi ver o jogo, porque tem sempre muita gente do Varzim que acompanha os miúdos, ficou incrédula como é que a Associação Desportiva de Real tinha uma equipa daquela. Perdemos 1-0, nada a dizer, mandamos 2 bolas ao posto e tivemos oportunidades de empatar ou até de ganhar o jogo. Com o Rio Ave também perdemos 1-0 a 10 minutos do fim, num lance, um atraso para guarda-redes, ou seja, conseguimos discutir o jogo até ao fim. Nas deslocações, aí sim, a superioridade deles e a maior qualidade técnica dos jogadores deles vieram ao de cima, mas muito orgulho na capacidade que metemos do jogo naqueles dois jogos. Miúdos que também começaram a perceber a mensagem, percebes? De ir mais além, de ter ambição, de crescer no jogo. Isso é importante, porque senão depois também ficas limitado no crescimento. São tudo factos que te marcam. E tudo num processo de crescimento e no processo de formação tem que haver sempre algum cuidado na forma como abordas este tipo de temas. Rodrigues, qual é a palavra-chave, digamos assim, do Mister com esses miúdos? Digamos assim, até pode ter miúdos na sua equipa que eles sentiam que tinham capacidade para jogar no Varzim, ou no Rio Ave, digamos assim, e não tinham, e no fundo não conseguiam jogar no Rio Ave.
Também jogava um bocadinho com esse sentimento, talvez, de revolta dos miúdos. Os miúdos, pá, eu tenho força para jogar no Barzinho, porque é que não estou a jogar no Barzinho? Tipo, também jogava também nesse... Muito, Jorge. Muito. Eu vou-te dizer, porque também as pessoas sabem, não é? E é uma realidade. Eu tenho tido grandes resultados. É verdade. Nestes últimos anos, então, tem sido uma coisa tremenda. Porque eu acho que o fator psicológico conta muito em futebol. A forma que tu consegues ter motivação. Há várias formas de chegar ao sucesso. Tu tens que criar a tua. Quem não cria, quem se cola a determinados protótipos, acaba por cair, Jorge. É a minha opinião. Agora, tu tens a capacidade de meter a tua capacidade toda num jogo e num projeto e assumires que mesmo os miúdos não tendo processos de treino, princípios de treino, nem se calhar competição que vem do interfreguesias, onde nascem naturalmente no jogo, e é natural. Sim. Aí tens que saber trabalhar essa parte psicológica. E se tu vês que tens 5, 6 miúdos com capacidade para subir e para crescer, aí tens que ir mais além. Tens que incentivar os miúdos, tens que dizer que é possível, tens que dizer que trabalhando pode chegar, que esta situação que se passa neste momento na formação em Portugal não favorece os miúdos com menos recursos, é um facto. Que eu luto contra isso, é evidente. E se calhar as pessoas também, é um bocado por aí, Jorge, percebes? A mim não é importante dizer se é o filho de fulano ou o filho de ciclano. Comigo jogam os melhores. É uma imagem que eu tenho. E não vou abdicar dela. Seja qual o próximo projeto que eu assumir no futuro, não vou abdicar dela. Mesmo nos séniores, quando cheguei a Vila Real, tinha um balneário partido, limpei o balneário. Eu ia tocar nesse ponto que eu lembro de conversar com o Rui, acerca desse ponto, quando você encara um projeto que a equipa sénior não tem nada a ver, digamos assim, com os miúdos. Qual foi a sua estratégia? Teve que mudar os seus princípios? No fundo, não princípios de jogo, talvez, como você não. Mas talvez em termos psicológicos, aí está. Totalmente. Lembro-me de entrar no balneário e olharem para mim. Olha bem este fulano da bola, com umas ideias novas, com uma atitude nova. Passado 4 semanas as coisas tinham virado tudo ao contrário. E no último jogo fomos ganhar ao Bateio por 4-3, que era o rival do Vilarinho, ou seja, eu treinei o Vilarinho, que é em Mondinho do Baixo. Não, sim. Mondinho do Baixo há 3 clubes, o Mondinense, o Bateio e o Vilarinho. E o Vilarinho era sempre visto como o elo mais fraco. Aliás, eu entro no Vilarinho após a derrota em casa do Vilarinho com o Bateio, no fim da primeira volta. E fecho a minha estadia em Vila Real com uma vitória 4-3 perante o rival e acaba o jogo com 9, saio quase em ombros do campo. E depois, é assim, há dirigentes que dizem que nunca tinham tido um treinador com aquela mentalidade. Pela paixão que eu meto nas coisas. Para mim são 24 sobre 24. Eu nesse aspecto acho que compara-me um bocado a isso, mas, por exemplo, que o Jorge Jesus está um bocado próximo nessa realidade, percebes? Porque é assim, na pressão, eu quase que entro no campo, mas nunca ofendi ninguém. Uma coisa é tu viveres o jogo. Isso passas uma mensagem para dentro, porque o jogador também se auto-contagia. E lembro-me perfeitamente de jogar contra o Montalegre. Na altura o Montalegre tinha uma equipa fantástica, o irmão do Jardel, subiu a divisão, contra o Mursa, contra o Régua, a jogar por taco a taco. O Vilarinho fazia jogos tremendos, jogava bom futebol, tinha qualidade no seu jogar. Era uma coisa que também me achou de orgulho. E essa passagem por Vila Real também me marcou muito. Foi uma divisão de honra, é ao nível de histórias para teres uma ideia, que as pessoas que não conhecem o nível da divisão de honra de Vila Real, mas é um bocadinho por aí. Está um bocadinho abaixo da Associação de Futebol do Porto, mas não muito. Não muito. O Rui referiu há pouco que quase que entra no campo quando está à frente do banco, quando vê a sua equipa a jogar. Você também, quando era jovem, quando jogou na formação do Barzinho, quando era atleta, também era igual, dava tudo dentro do campo, ouvia o treinador, dava tudo para o treinador. É essa a sua imagem como jogador e que quer transmitir também aos seus jogadores neste momento? Não, vou dizer que aí o processo evoluiu. Ou seja, eu fui um jogador, quem me conhece e que sabe que eu joguei no Barzinho, com uma qualidade técnica muito, muito acima da média. Mas era um jogador malandro. Ou seja, quando tu tens um sonho e estás acima dos outros, percebes que se calhar não tens de trabalhar tanta parte física, percebes? E foi o meu grande erro.
penso que, como jogador, e toda a gente via que eu tinha uma qualidade técnica acima da média, mas pronto, na altura cometi erros, depois saí do Barzinho e as coisas complicaram-se. Acabei por ir para o Bagunte, ainda tinha um ano de júnior, mas já fui para uma realidade de séniores e foi um passo em falso. E aí, se calhar, também comecei a perceber que o futebol era mais agressivo, percebes? Estás a ver um brincar na areia, com 17 anos, a jogar no Bagunte, num campo onde no ano seguinte o Bagunte é irradiado da Associação de Futebol do Porto por situações de violência. Eu aí comecei a perceber, bom, se eu quero chegar a algum lado tenho que trabalhar mais, tenho que me automotivar mais para chegar mais longe. E depois, essa realidade e essa nostalgia, assim, afastou-me um bocadinho do futebol. Eu vivia a paixão, mas faltava-me uma luz. E então começou depois naturalmente. Os meus filhos cresceram naturalmente e eu estava sempre ligado ao futebol, estava sempre a acompanhar. O jogador acabou? Não, depois andei, joguei no Interfreguesias, nos clubes quase todos. Joguei no Leões da Lapa, joguei no Barreiros, joguei no Rebufo, joguei no Belém. Joguei no Belém há 4 ou 5 anos, já com 40 anos. Depois terminei porque achei que também estava um bocadinho a perder qualidade, tens que saber sair. E estava na altura com outros objetivos no futebol e é o que eu digo também a muita gente, é assim, se não és um bom jogador, podes ser um ótimo treinador, podes ser um ótimo dirigente. Eu se calhar nasci para ser treinador, ou se calhar nasci para potencializar jovens, como nunca ninguém fez. Cada um tem o seu caminho. Agora, tens é que saber encontrar esse caminho. E o seu é esse treinador? Dizem que sim, Jorge. Eu acho que não podemos nós auto-elogiar-nos, tem que ser os outros sempre a ter essa capacidade e a analisar o teu trabalho. Que eu sinto que tenho capacidades para, sim, agora. E os resultados estão à vista. Claro. As pessoas confiarem na tua capacidade para realizar e para potencializar as qualidades dos filhos, é sinal que tens qualidade. E que vens de realidades diferentes e fazes trabalhos conseguidos, também tens que ter orgulho no que fazes. Se pões uma equipa do Interfreguesias sem princípios a jogar cara a cara e a fazer 26 pontos, só tens que se sentir orgulhoso. Se transformas uma escola de 12 miúdos num clube federado, num processo tremendo, na realidade que era, com a ajuda de muita gente e com o mérito de muita gente, porque eu sozinho não conseguia, e nesse aspecto sou uma pessoa que a parte da direção eu nunca quero cargos diretivos, eu pus logo essa vertente, não me interessa. A minha paixão é o jogo e é trabalhar e não há limites, é assim. Eu gostava de morrer num campo de futebol, sempre disse, era o meu maior sonho, porque foi uma vida a trabalhar para isto e consegui, e gostava também que as pessoas vissem em mim um caminho que podem chegar lá. É essa a mensagem que eu quero deixar aos miúdos, aos jogadores e aos treinadores do Interfreguesias que têm qualidade, porque eu acho que têm qualidade. Há treinadores do Interfreguesias, se calhar, com muita qualidade, mas não estão interessados, vivem a sua realidade, lançam miúdos na sua freguesia, o que é muito importante. Os diretores fazem um trabalho de carolice, mas desviam muita gente de processos difíceis, que sabes muito bem na cidade em que vivemos, e para isso só tenho uma palavra de apreço para essa gente toda. O que eu acho é que há 3 princípios fundamentais para quem está a começar a trabalhar em formação. Pôr os miúdos a jogar em segurança. O Interfreguesias, nesse aspecto, tem que mudar um bocadinho de mentalidades. O resultado todos queremos ganhar, mas também temos que saber perder. Primeiro ponto. Segundo ponto, a capacidade de organização é importante. E o terceiro ponto, deixar os miúdos criar e jogar naturalmente. Corrigir só processos e posicionamentos, mas deixar os miúdos, como agora não há futebol de rua, como no meu tempo, não é? Que a gente fazia tudo na rua, não havia mais nada. Agora é importante os treinadores que estão no Interfreguesias deixarem os miúdos criarem naturalmente. E o terceiro ponto, o fundamental de todo este processo, é os miúdos divertirem-se no processo. Se vis um miúdo contrariado, há outros desportos. É preciso ter essa capacidade de chegar à beira do miúdo. Já tentaste isso, já tentaste aquilo. Porque o Ronaldo, não podem ser todos Ronaldos. Há que ter também essa verdade com os miúdos. E muita gente não tem. E depois custa. Mas se calhar és mais verdadeiro e ganhas mais. Porque o miúdo depois vai perceber que o meu treinador, o gajo tinha uma ideia que estava muito mais à frente.
O gajo via 30 anos à frente, 40 anos à frente. Preocupou-se essencialmente com a minha pessoa e não só com a minha vertente futebolística. Isso é muito importante, sabes? Rui, falamos também um pouco, também falamos agora de todo o seu processo, todo o seu trajeto, digamos assim, até neste momento, de formação, de potenciar jovens talentos, projetos futuros. Você tem algum projeto, gostava de apresentar algum projeto, gostava de... Neste momento sou um treinador livre, é assim. Claro que é importante dizer que começam-se a aproximar alguns projetos, mas eu tenho que ter muita calma no próximo projeto, porque, é assim, depois de construires isto, também não podes entrar numa realidade qualquer, percebes? O próximo passo tem que ser um passo sustentado, principalmente em termos de organização, porque, é assim, eu, neste processo de iniciados, eu saio da Associação Desportiva de Real porque alguma desorganização da direção. Não saio magoado, saio. Alguma desorganização. E eu não trabalho desorganizado. Porque eu perdi alguns pontos na secretaria e estaríamos a falar de uma equipa que podia ter voltado até por outros objetivos. E é isso que eu digo. Assim, o próximo passo que eu der, na formação ou nos séniores, vai ser sempre um projeto que seja um projeto que me dê também visibilidade a toda esta paixão e este desenvolvimento, este caminho que eu tracei durante esta minha vida de futebolista. Porque a minha carreira começa realmente a ter algum sentido. Agora, sempre passos sustentados. E humildemente podes crescer no jogo, não passando por cima de ninguém. Outro ponto importante, respeitando as pessoas. Claro que chegas a um ponto que estás acima, Jorge, e depois tens que saber medir as distâncias. Agora, nada te impede, por exemplo, de elogiar o Interfreguesias, de potencializar os jogadores do Interfreguesias, de ver um jogo do Interfreguesias, que eu vejo muitos colegas, para eles isso é uma utopia. Que têm um ego e nunca treinaram ninguém. Mas pronto, tem aquele ego, que estão no futebol, que foram vedetas. É assim, o Interfreguesias é um jogo onde os miúdos nascem naturalmente, e em cada freguesia há com certeza 3 ou 4 talentos que podem, no futuro, ser futebolistas profissionais. Qual é a sua ideia do Interfreguesias? Deste campeonato há mais de 30 anos, no geral, no conto geral, qual é a sua ideia principal? Em termos de jovens, de séniores? Primeiro ponto, acho que é sempre positivo quando pões os miúdos a praticar desporto. Segundo ponto, tens que ter organização. Terceiro ponto, formação de treinadores. Porque, repara, tu não podes passar um jogo verbalmente a insultar um jogador. Há que ter um contexto diferente. Tu podes corrigir o posicionamento do jogador, tu podes ser agressivo para o jogador, psicologicamente, sem o insultar. Tens é que saber lidar com essa pressão. E eu percebo, por exemplo, que essa realidade, os próprios árbitros também têm que ter formação. Muitas vezes eu vejo jogos de Interfreguesias que são desvirtuados e há problemas com a assistência por causa dos árbitros, mas aí também te digo uma coisa, e tem que ser frontal. A Associação de Futebol do Porto tem muito que andar em termos de caminhos de formação, porque eu tive 4 ou 5 jogos sem árbitros. Ou seja, pagas multas, descreves jogadores, eles têm receitas, mas depois não há árbitros. E o que se passou neste último jogo, Varzinha Rio Ave, aqui, acho que não houve árbitros, deu uma grande polémica e uma maior visibilidade porque estava em disputa o primeiro lugar. Mas eu tive 4 ou 5 jogos sem árbitros. É assim, não é? Não me parece lógico. Acho que a Associação de Futebol do Porto aí tem que arrepiar caminho, porque também se queres organização tens que promover principalmente uma equipa de arbitragem credível e isenta para comandar o jogo. Depois as equipas disputam o jogo e ganham melhor. Mas aí penso que a Associação de Futebol do Porto tem que evoluir, porque este ano, a nível deste campeonato, essencialmente, com equipas muito interessantes, Tirsense, Trofense, Varzim, Rio Ave, foi um sorteio que também acabou por ser muito positivo para os miúdos, em termos de mediatismo e de visibilidade. Até para mim, porque acabou por ser Rio Ave, Varzim, Associação Desportiva de Futebol Real, Vilar de Pinheiro, Tirsense, Trofense, equipas muito perto daqui e com boa qualidade de formação. Isso também motivou muito os miúdos para o jogo. Houve jogadores seus do Real que neste momento estão prestes a assinar o Varzim, Rio Ave, se houve algum interesse, se cresceram também agora também, com todo o respeito do Real, se cresceram. Há qualidade. Há 3 ou 4 miúdos que têm qualidade para assumir projetos de maior dimensão. Agora têm que ser motivados, ou seja, não podem ser retirados de uma realidade
E chegar a um clube desses e depois não jogar, percebes? Aí muitas vezes tu matas um sonho no miúdo. Por isso é que eu acho que o processo de formação é um processo contínuo, Jorge, não é um processo final. O produto final é quando os jogadores chegam aos séniores. E curiosamente, falta esta paixão da formação de alguns treinadores. E se calhar estás a ver que o nível médio dos jogadores de formação que chegam aos séniores hoje não tem a qualidade que nós tínhamos. Porque nós tínhamos na rua essa qualidade técnica. Percebes? E no treino, muitos desses treinadores não apoiam. Porque vão ao fim do dia, já com os problemas do trabalho, do dia a dia, problemas financeiros, e não têm essa capacidade para, percebes, automotivar os miúdos com bola. E aí falta esse registro e essa formação, que eu acho também era muito importante para os treinadores do Inter Freguesias. No conto geral, na sua opinião, já que no fundo, como comentador do Rio Ave, também percorre vários estádios, está sempre atento ao futebol, ao seu mundo do futebol, qual é a sua opinião acerca da formação, em termos geral, em Portugal? Temos o caso do Sporting, digamos assim, temos agora o caso até do Benfica, que está a apostar também na camada jovem da formação que veio, a inclusão das equipas B também. Qual é a sua opinião no conto geral também dessa parte da formação? Acha que está a evoluir, digamos assim, Portugal, nesse contexto da formação? Sabes que eu acho que o jogador português é um jogador com uma qualidade técnica acima da média. É um jogador que gosta pouco de treinar. Tem que ser automotivado para o treino. O alto rendimento tem que ser trabalhado fundamentalmente com treinos com bola. Senão o jogador começa a desmotivar e vai para o treino já com a cara baixa, com pouca vontade para trabalhar. Segundo lugar, o projeto de formação tem que ter um final. Ou seja, os jogadores que são formados num clube, independentemente se é Sporting, Porto ou Benfica, têm que jogar em Portugal. Não vão jogar na Turquia com 19 anos. O projeto das equipas B foi um projeto feito para os jovens portugueses jogarem. E o que eu tenho visto é que isso é uma realidade frustrada. É um processo que, na minha opinião, não tem lógica. Estão a jogar os jogadores que não servem para a equipa principal nas equipas B, o Porto, Sporting e Benfica. Não foi com esse objetivo que as equipas B foram criadas. Refere-se mais aos três grandes, porque se para sim, a equipa do porque Guimarães, repara, o Guimarães, o Marítimo, são bons exemplos do que deve ser uma equipa B. E aí, com certeza que, sabes que esta parte eu tenho que conhecer, porque sou comentador de Primeira Liga, não é? Claro. E eu acho que as equipas B deviam funcionar num todo, ou seja, com um contexto final, melhorar a qualidade do jogador português. Agora, quando tu vês um jogador que chega aos séniores, não tem clube, fez uma formação contínua e depois não tem objetivos, depois há os empresários que começam a minar muito cedo, e os olheiros, a formação. Acha a expressão futebol moderno que acaba esse tal futebol de rua que havia antigamente? Há coisas boas e coisas más, Jorge. Uma coisa boa, também te posso dizer, as infraestruturas. Eu no meu tempo não trabalhava naquelas condições. Eu fui ao campo do Barzinho com 28 anos depois, é o mesmo balneário, quer dizer, é o mesmo campo. Passou uma vida. Mas, se estamos a falar numa academia, se vais ao Cocher, se vais ao Seixal, se vais ao Olival, ficas abismado com o que vês, qualidade para trabalhar. Aí, as infraestruturas melhoraram, as condições de treino também. Os treinadores têm informação, porque estamos a falar a top, não é? Mas a realidade de baixo, clubes como o Barzinho, que têm grande prestígio na formação, assim, vêm-se confundidos com uma realidade difícil. Formam um jogador, mas a meio do processo ele é retirado. Muitas vezes, um miúdo que sai do Barzinho ou que sai do Rio Ave com 12, 13 anos para ir para um Porto ou para um Benfica, pode-se arriscar-se a não jogar. Ou seja, vai perder o processo, Jorge. Quando vier, já vem deslocado do grupo de trabalho que tinha, da sua realidade, bem com outros objetivos, mas não jogou lá e fica um bocado inibido quando chegar cá. Ou seja, por isso é que a formação também tem que ser repensada no seu todo. E há pouca gente, assim, que pensa essencialmente no jogador. Pensa-se mais nos interesses que giram à volta do futebol. E aí penso que há uma mentalidade que tem que mudar. E depois também os próprios clubes têm que ter autodefesas. E têm que ter benefícios por terem descoberto um talento e por terem trabalhado um talento no meio do processo. E esses clubes pequenos têm que ser protegidos, na minha opinião. Porque senão também ficam sempre a trabalhar para os maiores e depois não capitalizam
o trabalho do treinador, o investimento que fazem, porque é sempre preciso algum investimento para escolher os jogadores, para ter as condições mínimas para trabalhar. E eu acho que aí o futebol português dá passos à frente, mas às vezes dá alguns atrás. E é mau porque vejo aqui uma qualidade tremenda, temos exemplos tremendos, temos o Ronaldo, que é um exemplo daquilo que os miúdos podem ver na capacidade de trabalhar e evoluir. Eu também acho que tem que ser assim, porque eu só cheguei lá assim, trabalhando mais do que os outros. Porque o Ronaldo é top, mas trabalha para aquilo, vive aquilo a 2000 por hora. E há jogadores que querem chegar lá, mas não querem trabalhar para chegar lá. E aí também morrem no meio da linha, o que é mau. Agora, para estes jovens do Interfreguesias, fundamentalmente, este projeto que coordenei e que treinei e que tive grande sucesso como treinador, penso que deve ser automotivacional, no sentido de lhes perspectivar que é assim, se aparecerem outros Rui Rodrigues que apostem na formação, ou num projeto perto daqui, que tenham essa capacidade de ir buscar os miúdos. E eles, na realidade deles, continuarem a trabalhar e a evoluir, mas que vejam uma pessoa que os possa potencializar e lançar no federado. É este processo que às vezes, Jorge, noto que há limitações. Limitações no sentido das pessoas não quererem descer. Porque um estatuto de documentador, como o país todo, também não necessitava, se calhar, disto, Jorge. Mas também sentes algum lado humano, que são miúdos carenciados, muitos deles, e precisam de uma oportunidade. E é assim, tiveram uma oportunidade de jogar federados. Isso é uma coisa que marca uma vida. Sim. Nunca mais se esquecem. Se voltarem ao Interfreguesias, voltam com certeza melhores. Se forem para outros patamares, fico com certeza satisfeito, valeu a pena. Neste momento, Rui Rodrigues, qual é o seu maior sonho neste momento? É ser treinador? O meu maior sonho é assim, eu acho que neste momento posso sonhar por várias formas, porque, Jorge, eu domino várias formas de estar no jogo. Como comentador, as coisas têm evoluído muito favoravelmente. Só me interessa a análise técnico-tática do jogo. E aí, há muito estudo do jogo. Eu posso te dizer que muita da coisa que eu sei hoje, que eu defendo hoje, em termos de posicionamento, em termos de treino, em termos de ideologia que criei, foi muito por ler bastante, por aprender com os outros. Porque os cursos formam-te, mas depois, Jorge, tu tens que criar o teu patamar de exigência, até onde podes ir, como é que deves ir, e há também, eu noto, alguma limitação na forma como se aprende. Ou seja, quando vais para um curso, também poderias ter uma parte, como acontece em Inglaterra, onde já vais trabalhar num clube, uns X dias. Aqui não. Fazes tudo com os teus colegas, fazes um trabalho de campo, fazes uns exercícios, vais ganhando uma bagagem, mas não te dá a capacidade de depois ir para um jogo e potencializares e tens capacidade de gerir um grupo de trabalho. Também acho, e também é importante dizer-te isto, que fui sempre coerente nesse aspecto. Há muitos professores de educação física que nunca deviam ser treinadores de futebol. Agora, deveriam estar sempre numa equipa técnica. Percebes o que eu te quero dizer? Sim. Eu, se fosse treinador nacional, ou se fosse alguma vez chegar a esse patamar, faria exatamente o que faz o Jorge Jesus. Pagaria um adjunto, pagaria um homem para trabalhar a parte dos PowerPoints de análise de jogo, trabalharia a um preparador físico para trabalhar a parte física. Eu tinha que estar concentrado na parte tática. Neste momento estava preparado para receber um projeto? Tem a sua equipa mais ou menos preparada? Tenho pessoas que muitas delas estão-se a chegar e querem trabalhar comigo. Né? Agora, neste momento também não posso garantir nada, porque só apenas trabalhei em informação. Tenho base e tenho processos que me podem ambicionar a chegar lá. Se chegar, tranquilo. Se não chegar, alguma coisa há de surgir naturalmente, Jorge. E não fico estagnado. Claro. Há a situação do comentário que pode estar também uma visibilidade tremenda. E estou ligado ao jogo, de outra forma. Ligado ao futebol. Ligado ao futebol, ando à minha paixão. Rui Rodrigues, também para terminarmos a nossa boa conversa, digamos assim, que foi uma excelente conversa, qual é
A mensagem que gostavas de deixar para os jovens que vão ouvir esta entrevista, que querem conhecer o Rui Rodrigues, qual é o melhor conselho que darias a estes jovens do Interfreguesias, digamos assim? Que trabalhem, que acreditem, que tenham método, que respeitem os treinadores, que vão para o treino para se divertirem, mas com vontade de aprender sempre mais, porque tu não consegues evoluir se não trabalhares, ficas limitado. Isso parece-me que é importante dizer. E, independentemente da realidade onde estiveres, tens que acreditar que é possível chegar mais longe. O treinador tem um papel aqui fundamental. Se tiveres condições para evoluir mais rapidamente, melhor para ti. O Interfreguesias pode servir aqui como um fator motivacional, um fator acrescido de potencializar qualidade. Porque em cada freguesia, muitas vezes os chamados clubes grandes não estão atentos a esses pequenos talentos. Porque quando chegam do Interfreguesias, saem do bruto, ou seja, cresceram naturalmente no jogo. E aí o papel do treinador é fundamental na capacidade de detectar se aquele miúdo tem capacidade ou não também para ir para uma realidade superior. E pode indicar a um clube de referência se este miúdo tem talento para mais. Esse também é um dos papéis que pode ser, e um papel de um treinador do Interfreguesias também pode ser esse. Ser a base e ser o ponto intermédio da ligação e do crescimento do miúdo. Porque há miúdos que desequilibram. Há miúdos no Interfreguesias que fazem 40, 50 golos. O que é que falta ao Rui Rodrigues para dar o passo como treinador? O que é que acha que vai faltar? Falta uma oportunidade. Uma oportunidade. Falta uma oportunidade. Acho que é uma opinião generalizada. Toda a gente diz que vai surgir, que está perto, e eu continuo a trabalhar tranquilamente. Sou uma pessoa super humilde e o que vier, estou preparado. Neste momento não tenho nenhum projeto para abraçar. Não, tenho algumas perspectivas. Não tenho nenhum. Ninguém chegou à sua beira, apresentou nenhum projeto, não tenho. Gostava de voltar a Vila Real, por exemplo, treinar sénior. Gostava de encarar um projeto de subida. Gostava de, no fundo, acho que o seu papel na formação. É assim, vou dizer outra coisa, também este subir a pulso, acho que dá-me uma bagagem que outros não têm tido. Porque há muita gente que sobe muito e depois cai rapidamente. Eu não conheço as divisões todas, o processo de formação. Temos casos disso agora no futebol profissional da primeira divisão. Treinadores começaram desde baixo e agora estão. Temos o caso agora do treinador do Braga. Tem que aproveitar a oportunidade e espero que aproveite. É uma oportunidade única, treinar na Primeira Liga. Tens é que meter tudo o que tens, porque assim não podes falhar. O futebol é um bocado isto, é a pressão que tens dos resultados. E depois tu, mesmo a nível de formação, é uma mentira aquilo que as pessoas dizem. Os resultados contam. Mesmo a nível de sub-10 ou sub-12, ganhas um jogo, os pais andam todos contam. Para o treinador, é igual ao outro. Desde que veja a equipa a crescer no jogo. Mas os resultados, a informação, muitas vezes as pessoas dizem não conta muito. É tudo treta. Contam e de que maneira? Porque o facto de 85 jogadores, como tu disseste, potencializados, um veio por arrasto do outro. O Rui foi para ali, ou ganharam outra vez. Como perguntaram na Associação de Futebol do Porto quem era o treinador da Associação de Futebol Desportiva de Real. Porque acharam incrível como é que uma equipa ao lado do Vila de Conde e da Póvoa tem aquela qualidade e ganhava tantas vezes. E era o Rui Rodrigues. Podia ser outro, porque há muitos treinadores jovens aqui no Interfreguesias com qualidade. Foi uma aposta grande. Fico muito contente por isso, sinto muito orgulho nisso, mas sobretudo por ter lançado jovem no futebol federado. É a minha maior vitória. Rui, eu tenho uma questão pertinente. Qual é mais difícil na formação? É treinar os miúdos ou treinar, entre aspas, os pais dos miúdos? Hoje é um problema. Hoje é um problema grande. Hoje é um problema grande porque a maior parte das academias está a seguir até uma norma que os miúdos deixas o miúdo ao portão e não vês o treino. Porque há pais que se querem meter no trabalho do treinador. É assim. Eu acho que em formação o treinador tem que ter a capacidade para definir a melhor estratégia para a equipa e trabalhar os jogadores. Se o treinador não é verdadeiro consigo próprio, vai acabar por desaparecer. Percebes? Se vende a determinado tipo de situações, acaba por desaparecer. Se os pais têm algo a dizer em relação àquilo que sentem ou não de evolução do seu filho, deve haver um dia por mês onde os pais possam expor isso, mas na minha opinião, nunca diretamente ao treinador, a um coordenador técnico, que depois ouça e tenha uma capacidade para gerir as situações.
Porque o treinador, é assim, numa realidade, por exemplo, como esta, onde eu estive, não podes dar margem. Estás ali com os pais, cumprimentas, bom dia, boa tarde, fazes o teu trabalho. Ponto final, parágrafo. À mínima coisa, aí, percebes, tens que ter capacidade para te impor. Como, por exemplo, num grupo de trabalho de séniores. Muitas vezes os jogadores não concordam com as suas atitudes. Não podem jogar 20, só podem jogar 11. Alguns ficam assabiados, todo mundo quer jogar. Aí tens de ter uma capacidade forte para argumentar e ter argumentos para dizer porque é que tomaste aquelas opções. Senão também te contradizes. E cais no ridículo. Muitas vezes, muitas pessoas que andam no futebol não percebem como é que um treinador não teve sucesso quando tinha jogadores, tinha projetos, tinha ordenados em dia. Falhou qualquer coisa. Falhou a ligação, falhou se calhar a forma como tu preparas o jogo, a forma como hoje tu também dispões na comunicação social, a abordagem, a imagem. O futebol mudou muito. O futebol moderno. É o futebol moderno. Tens de te preparar. Tens visto casos de pessoas, de treinadores de Primeira Liga, que são constantemente ridicularizados por palavras que dão em conferências de imprensa. Porquê? Se calhar não levam aquilo preparado. Chegam lá. Há uma coisa que não é fácil, já me aconteceu. É, por exemplo, teres perdido um jogo, estás assim no balneário a chorar e teres ali à queima, Rui, umas palavras, em Vila Real. E tu ali tens que ter 3 segundos de fazer uma pausa e dizer, perdemos, vamos melhorar. Podes nem pensar naquilo que aconteceu no jogo, mas tens que ter esse sangue frio. Porque se descarregas tudo, ficas com uma imagem cá fora, totalmente distorcida daquilo. É tal capa que eu digo, Jorge, que é importante. É uma capa que, no fundo, protege. É um bocado. Porque o futebol vive de emoções, é assim. O futebol é um jogo de emoções. Tu podes fazer mais um PowerPoint, mais um vídeo da equipa adversária, mas não é isso que te interessa. Porque quando chegas ao balneário, tens que passar uma mensagem. E é isso que muitos jogadores não têm capacidade. Fazem muitos videozinhos, fazem muitos estudos do jogo, mas a substância... Agarra, digamos assim, as palavras. Tu vês os treinadores que vão ganhando mais vezes. São treinadores que subiram a pulso, mas também que têm dentro de si uma carga emocional muito forte que lhes permite estar acima de qualquer situação. Porque senão como é que tu entenderias que o Jorge Jesus fica à frente do Benfica sem o Benfica ter ganho nada? Teve que ter capacidade fortíssima para aguentar aquelas críticas todas. Deu a volta e está preparado para trabalhar. Ali é o estatuto que se sobrepõe muitas vezes à ideia generalizada que foi um fracasso. E há o trabalho, digamos assim, a evolução que ele proporcionou dentro do Benfica também. Também. E depois a qualidade do plantel do Benfica, que também é fortíssima, e dá para trabalhar várias formas, os jogadores internacionais de grande qualidade, mas têm que se adaptar às características do treinador. Podem até nem concordar. Com certeza que há jogadores do Benfica que estão habituados a todo tipo de métodos. Mas é o treinador indicado pela direção. Tem que respeitar as normas. E é isso que também eu acho no Interfreguesias que tem que haver. Independentemente da realidade que houver, tem que respeitar os treinadores, as pessoas que estão lá por carolice, os dirigentes, os árbitros, e depois ponham a carne toda no assador, deem o seu melhor, trabalham, evoluem ou não, e depois podem sonhar com mais algo. É o importante em futebol. E acho que o Interfreguesias tem feito, na minha perspectiva, um trabalho muito positivo, devem continuar, se possível evoluir a organização, melhorar a arbitragem e fazerem as crianças divertirem-se, porque é o fundamental de tudo isto. Quando um jogador for para um campo, pensar em divertir-se. Não em ir para um campo já com a violência pós-jogo, ou com incitamentos à violência, ou temos que ganhar à força, não. Tentar ganhar no campo, fundamentalmente, e a agressividade pode ser metida no jogo, sem ser violenta, sem ser verbal. Isso é que eu acho que o Interfreguesias deve corrigir para melhorar. Agora, na minha opinião, tem feito um trabalho muito positivo ao longo destes anos e tem lançado jovens talentos que depois têm potencializado no futebol português e no futebol nacional, e aqui no Varzim têm tido a rampa de lançamento depois do Interfreguesias para chegarem a mais altos níveis. Rui Rodrigues, para terminar então, a nossa entrevista, qual era a mensagem que gostaria de deixar no ponto geral da nossa conversa? Qual é que eram as suas últimas palavras desta entrevista ao treinador Rui Rodrigues? Olha, gostei muito, é assim. Primeiro porque não me esqueço de conhecer o Interfreguesias, não tenho problemas nenhum em dizer isso. Segundo, porque vejo qualidade no Interfreguesias, nos treinadores, nos jogadores, nos diretores. Terceiro, que sonhem, mas que também tenham noção que sem trabalho não se consegue. Não adianta só ver o resultado final, porque até lá temos que amargurar muito
ter muita dedicação, muita paixão, muitas horas de estudo do jogo, para ir mais além, no sentido de tentar perceber. E também é importante saber ouvir os outros. Muitas vezes temos de ter a capacidade, tem que haver a perseverança de querer ir mais longe, de querer trabalhar mais, de querer evoluir mais e abraçar projetos de outra dimensão. Com certeza que os miúdos que abraçaram este projeto federado e que saíram do Interfreguesias gostaram muito, cresceram no jogo. Espero que no futuro isto seja um fator de motivação para os miúdos do Interfreguesias acreditarem que podem chegar a realidades melhores se trabalharem, porque eu sinto e vejo que têm potencialidade para tal. Um abraço para todos, muitas felicidades para mais Interfreguesias, foi um grande prazer. Continuem a divulgar e a potencializar a qualidade e as características dos jovens e dos séniores, e dos treinadores e dos diretores poveiros, porque há um trabalho que é interessante e o trabalho coletivo, no final, parece-me super positivo e é importante para a comunidade e para o futebol em si, haver determinadas entidades e coletividades, mesmo não sendo profissionais, que geram em si capacidade formativa de um nível interessante.